Você mencionou que alguns consumidores se identificam, enfim, por ser mulher, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre mulheres no mundo dos negócios, né? Eu queria saber qual que tu acha que são as dificuldades que as mulheres, particularmente, experimentam no mundo dos negócios, e quais são as vantagens competitivas também que as mulheres trazem para um negócio. Que tipo de dificuldade, quais as barreiras que pode encontrar e quais são as vantagens de ter uma mulher CEO na empresa? Ou Faz uma pergunta machista. Se mulher bonita ajuda ou prejudica a carreira? Isso tu pode fazer, cara. Acho que a beleza ajuda as mulheres ou prejudica? Essa é a pergunta anexada do Coleta. Eu não vou ser hipócrita. Eu acho que beleza, não importa se é da mulher ou se é do homem, eu acho que essa coisa da estética, eu acho que sempre é um plus a mais, vai. Eu acho que tem pessoas que realmente, do mesmo jeito que se atraem por ser mulher ou por se identificar com algum valor, eu acho que a beleza, ela atrai, não tem jeito. Não adianta a gente ignorar esse fato. Mas sobre mulheres, não adianta a gente também se enganar, mulheres têm sim algumas funções a mais do que os homens. A gente vive numa sociedade patriarcal, não que isso seja ruim, mas é um fato, né? A gente acaba sendo mais... ter mais responsabilidades em relação à casa, filhos, né? Tem uma parte física da mãe, né? Da mulher, que ela vira mãe e ela tem que se dedicar, ela não pode emprestar o peito dela para o homem amamentar o filho. Então, tem essa parte física e eu acho que eu tenho uma opinião, né, sobre maternidade, que ela não é um problema para a mulher ascender na carreira. Eu acho que tem empresas que sim, tem preconceitos, mas na minha empresa não tem isso. Não sei se é porque a empresa é muito feminina. Ela nasceu e por 50 e tantos anos foi puramente feminina. A gente lançou a linha masculina agora há 2 anos, então é muito recente, mas o nosso core sempre foi a mulher. Costureira é uma empresa que emprega muitas mulheres, né? Geralmente costureira é mulher. A gente tem muitos costureiros homens hoje em dia, mas a maior parte da nossa força de trabalho, inclusive em cargos de liderança, sempre foi feminina. Não é uma coisa nova para a gente. Mas eu, particularmente, senti que o meu período de maternidade, na época que eu estava tendo meus bebês, foi a época que eu mais me senti produtiva, criativa. Sabe, de gente que faz, não sei. Talvez por mais produtividade tem que resolver logo, porque tem que também... ou não. Talvez, mas, sabe, hoje em dia tem esses remédios Venvance, né, de produtividade, de hiperfoco e tal. Na época não tinha, mas eu imagino que deva ser uma sensação parecida. Já tomou Venvance? Nunca tomei. Deveria. Tá me chamando de prolixo? Experimentar, pelo menos. Não, eu imagino que deva ser uma coisa Use assim. medicamento só com a recomendação do seu médico. Exato. Isso não é uma recomendação de medicamento. Mas eu me sentia muito focada, muito objetiva, talvez, mas muito criativa, muitas ideias. Essa nossa entrada no varejo foi bem nessa época. Uma virada de chave em campanhas publicitárias também foi nessa época, assim, muitas coisas importantes, um produto muito inovador, que é a linha Nude, essa aqui não tem costuras nem elásticos que não marcam na roupa, vocês são homens, não vão entender, mas as mulheres que estão ouvindo vão saber do que eu estou falando, mas muitas coisas muito importantes aconteceram bem nessa fase que eu estava tendo meus bebês. Aqui 90% da audiência são acima de 35 anos, 90%, e 75% homens. Então você, por favor, presenteie as esposas com produtos da roupa. Deixa eu perguntar uma coisa, você falou que tu e as suas irmãs tocam a empresa. Tu é sempre calma assim ou lá quebra o pau assim? Porque assim, eu tinha uma empresa, a gente fez um IPO, e aí, depois que a gente fez um IPO, tinha um sócio majoritário, mais 2 sócios minoritários. E a empresa começou a crescer, tinha 750 colaboradores. E muita gente mandando, começou a dar muito problema. Como é que funciona essa gestão familiar? Um monte de irmão, todo mundo trabalhando na empresa, vocês brigam, ou todo mundo conversa devagar e calma, assim ou não? Eu
A gente briga, a gente brigou muito já. Hoje em dia a situação está muito mais tranquila. Mas isso porque a gente amadureceu e porque a gente fez um processo de governança muito bem estruturado. Lá de base, do começo, assim. Com alguma empresa? Algumas empresas, mas principalmente hoje a figura do nosso CEO, que ele está com a gente há quase 20 anos, ele começou como consultor e ajudou em várias áreas, principalmente criação de processos, algumas outras coisas, alguns outros temas bem estratégicos, mas governança foi um deles. Mas muito também por uma vontade do meu pai. O meu pai, olha, ele deu o nome da empresa dele de Esperança, Hope Esperança, né? Então, ele veio do nada, ele tem uma história incrível. Um imigrante chegou no Brasil com centavos no bolso e ele queria fazer um negócio. Ele investiu todo o pouco dinheiro que ele tinha e todas as fichas que ele tinha nesse sonho de esperança de fazer um negócio que sobrevivesse à existência dele. Ele queria fazer algo para o mundo, assim. E ele deixou um lindo legado. Mas para se perpetuar um negócio, precisa ter uma governança, um processo, um projeto de sucessão muito bem estruturado. E no nosso caso, graças a Deus, deu muito certo, né? Boa. Quem foi melhor de trabalhar, a Gisele Bündchen ou a Anitta? Olha, eu vou te falar uma coisa. Em tempos de lista que vazou, né? Sabe, das listas das influenciadoras, você não soube dessa? Não. Eu vi. Eu sou o rei da fofoca. Toda fofoca eu adoro. É um tema polêmico, mas vazou uma lista aí que várias agências deram nota e comentários e também se indicam ou não essas celebridades, influenciadores para trabalhar e tal. E eu vou te falar, tanto a Anitta quanto a Gisele estavam nessa lista e falam muito bem delas e com toda razão. Muito profissionais, muito éticas, muito, assim, de contribuir para o projeto, para publicidade dar certo, sabe? Elas têm uma visão empreendedora que acho que é um super diferencial. E é engraçado, porque eu trabalhei 9 anos com a Gisele. Começou com uma história lá em 2010. E depois a gente licenciou uma marca para ela de lingerie, que era um sonho dela, enfim, foi um relacionamento longo. E eu fui trabalhar com a Anitta só em 2019. Foi antes da pandemia. E quando eu conheci a Anitta e fiz o primeiro trabalho com ela, eu falei, é igual a Gisele, ela tem uma inteligência, assim, uma sagacidade e essa preocupação em fazer com que o cliente tenha retorno sobre o investimento, porque elas sabem que elas são caras e elas querem que o cliente fazer valer esse investimento do cliente. Então, elas têm essa coisa a mais. Além de serem super profissionais, o ambiente no trabalho é super bacana, contribuem, não são, sabe, aprovam as coisas, são ágeis, são rápidas, cumprem horários, cumprem prazos, enfim, é muito bom. Fala sobre... Como é que tu consegue aliar uma boa qualidade com um bom preço no Brasil? Com essa carga tributária, com essa bagunça institucional que a gente vive. Como é que funciona isso aí? É o maior desafio, porque é isso, é uma linha muito tênue, né, de essa percepção de custo-benefício e faz parte do nosso propósito, assim, de ter um produto de qualidade que as pessoas, que eleve a autoestima das pessoas e por um preço justo para ser acessível para todo mundo. Porque a gente não está falando de um produto, sei lá, um carro, uma coisa cara, um eletrodoméstico que poucas pessoas têm acesso. A gente está falando de um produto que todo mundo tem acesso, né? Uma calcinha custa R$29. Qualquer pessoa de qualquer classe social pode comprar. Eu nunca ia acertar esse preço. Nunca, não tinha nem ideia quanto custava. Mas a Emily falou que gasta boa parte do salário dela com a Hope. Falou que a relação custo-benefício é muito boa. Não é? Dura. Às vezes você se enjoa, você quer já partir para uma nova. Não é. Muito Viu bom. só? Acho que é pesquisa de campo a gente faz. Porque os meus editores aqui é brincadeira. Mas é assim, é um exercício diário, assim, de corte de despesas, que o nosso CEO fala que é que nem cortar unha, né? Que cortar a despesa e, assim, é uma preocupação constante nossa de ter
apesar das nossas altas cargas tributárias, enfim, com todas as dificuldades que o empreendedor passa no Brasil, é uma coisa que está sempre no nosso radar, no nosso objetivo de não só ter uma relação boa de custo-benefício, mas também de proporcionar margem para o nosso franqueado, porque o nosso franqueado é nosso sócio, né? Como se fosse um sócio, e a gente precisa garantir que ele tenha um bom retorno. Porque a roupa